Olá, pessoal! Na aula de hoje, iremos concluir o nosso conteúdo sobre dinâmicas climáticas da Terra e falaremos sobre as alterações climáticas. As alterações climáticas ocorrem quando existe variação do clima, tanto em escala regional quanto em escala global na Terra, ao longo de um intervalo de tempo determinado. Termos como mudança do clima e mudança climática também são utilizados para nomear a variação do clima na Terra. As alterações no clima referem-se a mudanças de temperatura, nebulosidade, chuvas, ventos, neves e demais fenômenos meteorológicos quando comparados às suas médias históricas em determinadas regiões. Ou seja, eu vou pegar a máxima, temperatura máxima que foi registrada em determinada região e a temperatura mínima e comparar com as temperaturas que estão acontecendo nesse momento. Então, eu vou conseguir definir se há um aumento ou uma diminuição na temperatura nessa região comparado a outras épocas. A alteração do clima se torna relevante quando pode modificar as características climáticas, mudando a sua classificação didática ou ecológica. A classificação didática do clima leva em consideração o tipo de vegetação que se desenvolve em determinada região e a ecologia desse lugar, compreendendo que o clima define a vegetação natural de cada região da Terra. Se tem mais abundância de chuvas, de água, a vegetação vai ser mais abundante. Se tem menos abundância de água, menos chuvas, como é o caso da Caatinga, a abundância, pelo menos na estação seca, será bem menor que na estação chuvosa. A mudança climática pode acontecer devido a processos naturais ou pela ação humana. Os processos naturais podem ser desencadeados através de fatores internos e externos formados pelo sistema entre a Terra e a sua atmosfera. As alterações climáticas por causas naturais podem ter influência externa ou interna. Dentre os fatores externos responsáveis pela essa variação, podemos citar o ciclo solar, a variação orbital, o impacto de meteoritos e entre outros fatores. Com relação ao ciclo solar, o planeta Terra e todos os demais planetas do Sistema Solar recebem uma parte da radiação emitida pelo Sol. A radiação pode ser refletida e parte dessa radiação pode ser absorvida se o planeta tiver atmosfera, na forma de calor. Essa absorção se dará em forma de calor. No caso do planeta Terra, nós temos uma atmosfera, então nós vamos receber e armazenar um pouco dessa radiação solar em forma de calor. As atividades solares sofrem variações de máximos e mínimos com uma frequência aproximadamente de 11 anos. Quer dizer que a cada 11 anos o Sol reinicia um ciclo. Quando as atividades solares estão em ponto máximo, observam-se maiores frequências de ventos solares e variação no campo magnético da Terra, porque esses ventos vão trazer a radiação que vai bater no campo magnético da Terra e provocar ali algumas perturbações eletromagnéticas. Nesse período é possível a observação das manchas solares, e aí quanto mais manchas solares, mais atividade solar e mais vento trazendo essa radiação até o nosso planeta, que é segurado pela nossa atmosfera. Quando há uma grande quantidade de manchas solares, ocorre a emissão de inúmeras partículas de radiação para o espaço e algumas delas podem atingir a Terra. O vento solar pode interferir na atmosfera da Terra, causando a possibilidade de aumentar as tempestades geomagnéticas, e isso vai interferir no funcionamento dos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Com relação à variação orbital, é a variação provocada pelo movimento da Terra ao redor do Sol, que vai indicar as estações do ano. Isso acontece porque cada hemisfério da Terra recebe a radiação solar com intensidades diferentes ao longo do ano.
Isso também vai interferir na quantidade de calor que essa região está recebendo. Com relação aos impactos dos meteoritos, eles podem resultar na mudança climática da Terra inteira, do planeta inteiro. É muito raro, mas pode acontecer, como teria ocorrido há aproximadamente 65 milhões de anos, onde extinguiu os dinossauros. E isso tudo faz com que o clima seja alterado permanentemente em uma região ou no planeta inteiro. Além dos fatores externos mencionados anteriormente, os fatores físicos internos na Terra também podem causar alterações no clima. Dentre as causas naturais da influência interna, podemos citar a deriva dos continentes, o processo de vulcanismo, a variação na composição atmosférica e os fenômenos meteorológicos como o El Niño e a Laninha. A deriva dos continentes ocorre pela movimentação das placas tectônicas. Essa movimentação pode alcançar 2 centímetros por ano. A Terra é formada por 7 grandes placas tectônicas que deslizam sobre o manto composto de rochas fundidas, ou seja, rochas derretidas. Os continentes podem aproximar-se ou afastar-se dos polos, o que pode causar mudanças na atmosfera, modificando o clima. Com relação ao fenômeno El Niño e Laninha, ocorre pela mudança na temperatura da superfície dos oceanos, que também vai alterar o clima em proporções mundiais, afetando as médias de umidade, temperatura e pressão atmosférica. Esses fenômenos atmosféricos oceânicos ocorrem no Oceano Pacífico, provocando mudanças na temperatura da superfície da água. O fenômeno El Niño é caracterizado pelo aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico, que banham o Chile e o Peru. O fenômeno Laninha é caracterizado pela diminuição na temperatura média dos oceanos na mesma região. Esses fenômenos provocam o enfraquecimento dos ventos alísios, afetando os regimes de chuva. El Niño e Laninha são palavras derivadas do espanhol que significam menino e a menina, e um é caracterizado pelo aumento e o outro pela diminuição na temperatura das águas do oceano. Com relação ao processo de vulcanismo, os vulcões são uma fonte de poluição natural. Quando em atividade, ejetam grandes quantidades de poeira, gases e aerossóis na atmosfera. O material ejetado pelo vulcão interfere no clima, refletindo a luz solar e resfriando a Terra. A maioria dos vulcões se encontram próximos às margens das placas tectônicas. E eles emitem, entre outros gases, o CO2. Com relação à variação na composição atmosférica, a atmosfera envolve todo o planeta e é fundamental para a manutenção da temperatura. E isso vai interferir diretamente na existência da vida na Terra. Se não fosse a atmosfera, não haveria vida, pelo menos não fora d'água ou não diretamente recebendo a radiação solar. Qualquer alteração na composição química da atmosfera pode alterar severamente o clima. A emissão de gases, seja por causas naturais, como os processos de vulcanismo, por exemplo, ou pela ação humana, que são as causas antrópicas. Antrópico é ligado ao humano, quer dizer, feito por humano. Então, como a poluição, o processo de queimadas, tudo isso pode alterar o clima na Terra, causando, por exemplo, o efeito estufa, onde gases específicos, chamados de gases de efeito estufa, retêm uma parte do calor emitido pelo Sol dentro da atmosfera, aumentando a temperatura. O impacto das alterações climáticas já é sentido em todo o planeta, e os estudos que vão sendo feitos e publicados a cada dia mostram que essa alteração está interferindo diretamente na qualidade de vida das populações humanas. Esse impacto ocorre com a relação entre o crescimento populacional e as mudanças climáticas e o esgotamento dos recursos naturais.
As populações humanas estão crescendo muito a cada dia, as mudanças climáticas estão acontecendo sem controle e os recursos naturais estão sendo esgotados cada vez mais cedo. Ou seja, é tido um recurso natural que está disponível para a população humana todos os anos. Mas, muitas vezes, em julho, agosto, a população humana já tem utilizado todo o recurso natural que estava disponível para ela pelo ano inteiro. Então, a gente já vai pegando emprestado do ano seguinte. E essa dívida nunca acaba de crescer. Então, a gente está usando cada vez mais combustíveis fósseis pela demanda das populações. Os países desenvolvidos foram os que mais contribuíram para a emissão dos gases de efeito estufa, mas eles vêm agora, né, querendo reparar o seu erro e fazer as políticas públicas para recuperar os ecossistemas, mas é necessário que haja uma colaboração de toda a população humana em todos os locais da Terra, senão a gente vai ficar sem lar. Ainda precisamos cuidar da nossa casa para que essas alterações não levem à morte da raça humana. Devemos lembrar que não existe outro lar que não esse, chamado Terra. Então vamos atentar para o que estamos fazendo contra o meio ambiente, pois estamos fazendo também contra a raça humana. Se você tem um lixinho, leva até em casa, até o lixeiro mais próximo, não joga no meio da rua. Essa pequena ação pode contribuir para a redução do aumento da temperatura na Terra, porque através de pequenos atos nós conseguimos grandes feitos. Lembrando também que não é porque está havendo incêndio em alguns locais que só aqueles locais serão prejudicados. A gente tem que lembrar que as políticas de preservação ambiental devem estar presentes em todo o mundo, porque, como vimos em todo esse conteúdo, as ações feitas em uma parte da Terra refletem em todo o planeta. Então, o que acontece aqui no Brasil vai refletir no planeta inteiro. O que acontece lá do outro lado do mundo vai refletir aqui também. Vamos preservar a natureza porque essa é a única casa que nós temos. Obrigado pela companhia até aqui e até a próxima aula.